eu queria saber se a gente consegue dar um grito de basta. Vocês conseguem dar um grito de basta? Eu consigo, vamos gritar. Então vamos lá, 1, 2, 3, basta! É isso que a gente precisa. Vamos de novo? 1, 2, 3, basta! É isso, é esse grito pra fora, esse pé na porta que eu tenho dito muito ultimamente. Me olha como assim, pé na porta, tá? Que a gente quer dizer. Então eu vou aqui parabenizando a Ivone e eu vou ler, como se falou muito de manhã, e peito e bunda. Eu vou ler uma letra de uma música que fala mais ou menos sobre isso. É a Rita Lee que canta e na verdade é em cima de um texto do Arnaldo Jabor, que é Gabu, o nome, e ela diz: mexo, remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus deu asas à minha cobra, minha força não é bruta, não sou freira nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Sou rainha do meu tanque, sou pagu, indignada no palanque. Fama de porra louca? Tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Isso é uma letra e isso reflete muito o que foi discutido muito de manhã sobre ter peito, sobre ter bunda, né? E que a gente tem muito essa visão lá fora, que a gente é brasileira, tudo peito e bunda. Então quando se falou nisso eu lembrei, e aí eu pedi para as meninas imprimirem para mim poder a gente ler isso e ter isso muito na mente, né? São tantas coisas e que às vezes sou meio atrapalhada e são muitas coisas na cabeça. São quase 30 anos dentro do movimento sindical e é bem complicado e não é pouca coisa. Não é pouca coisa que se tem para discutir, não é pouca coisa que se tem para se reivindicar. Se fez, se conquistou, se conquistou. Mas hoje a gente anda muito, e eu gostei muito do que eu ouvi de manhã, daquela atitude que deu um choque dos desenhos e das mulheres que foram violentadas e deitaram, e eu acho que é muito isso que a gente está precisando. Porque a gente está muito na diplomacia, vamos se reunir, vamos conversar, vamos bater o papo. Não, gente, eu acho que a diplomacia está em excesso. Eu acho que a gente está precisando meter pé na porta mesmo. Essa semana passada, na semana da semana do Dia da Mulher, a prefeitura fez uma infeliz propaganda que dizia: ai, só a mulher sabe o que é quebrar uma... sair do instituto e quebrar uma unha. Só a mulher sabe o que é ter TPM. Claro que lá no final da sua propaganda, que não foi o que foi pra televisão, tinha o que é ser violentado, o que é ser aborto. E aí eu tive que me manifestar e dizer que só a mulher sabe o que é tomar porrada e ter que engolir um choro por seu filho não saber que foi o seu pai que bateu. Só a mulher sabe o que é tu ir por uma entrevista de emprego negra e para sair na propaganda e tu bater na porta, a pessoa de olhar de cima a baixo e olhar para ti e dizer assim: ah, desculpe, foi um engano. Só a mulher sabe que tem que preencher uma ficha de emprego e ter que esconder os seus filhos e dizer que não tem filhos para poder garantir aquela vaga. Até quando, gente? Até quando? Me desculpem o que eu vou dizer, mas assim, um monte de cláusulas a gente tem, conquistou cláusulas de emprego, de benefício para as mulheres, auxílio creche e tudo mais que a gente tem, licença maternidade importantíssimo, sem discussão. Mas como é que a gente fiscaliza isso? Aquela cláusula da amamentação, que é aqueles 2 intervalos de 30 minutos, e que as pessoas querem transformar em 8 dias depois da licença maternidade, vocês me desculpem. E durante... E aquele horário de amamentação para o seu filho. Porque, na verdade, aqueles 30 minutos a gente não consegue, né? A gente tem que negociar com a empresa para ser ou 1 hora antes, porque eu moro lá na Restinga, ou 1 hora depois, porque eu moro lá no Sarandi. Não é isso? Não é isso? Pô, pelo amor de Deus. Aí a gente vai negociar aquelas 30 minutos que a gente já tem, e eu tenho que negociar com o patrão, tem que ser, né? Tem um jogo de cintura com ele, o senhor vê, ela mora longe, mora na Restinga, desgraçado. Além de negra, mulher, mora na Restinga. Que eu vou dizer pra vocês, é quase 30 quilômetros do centro de Porto Alegre. E aí ela tem que ir, o senhor vê, coitada, a criatura mora na Restinga, tem o filho, como é que ela vai aumentar 30 minutos? Ela não vai em 30 minutos na Restinga, gente.
É uma hora e lá vai caqueirada. Entende? Então é isso que a gente tem. Então aí tu vai, tu negocia aquilo, tu não aumenta o teu filho aquela uma hora que tu tá tentando negociar. Eu preciso que a gente pense sobre essas coisas às vezes. Porque hoje, como eu dizia, meu presidente sempre diz, a gente é discriminado pelo CEP, onde mora. A discriminação pela mulher é por cor, obesidade, né, peso, altura, idade. Se tem filhos, dependendo da idade, né? Exatamente, se é loira, se é negra. Compreendem isso? Então assim, as coisas elas estão aí gritando, e isso é velho, isso é muito velho. A gente deu uma avançadinha ali na esquina. O que eu acho, e eu vou dizer pra vocês, e eu tinha um monte de coisa pra ler, já nem vou ler mais, tem vários exemplos, é que a gente precisa se indignar um pouco mais. Vocês não acham isso? Vocês não acham que a gente precisa se indignar um pouco mais? E meter pé na porta? Da discriminação, do preconceito, da injustiça, do salário da negra que consegue ser menor que o do salário da branca. E quantos anos a gente ouve falar que o salário da mulher é menor que o salário do homem na mesma função? Quantos anos? Está lá no papel que não pode. E aí? E o que mudou? Está lá no papel. Ah, tá bonito. É disso que eu tô falando. Está no papel, tá bonito. Tá aí o pé na porta e fazer cobrar. Como é que a gente vai cobrar? Tá ali ontem eu vi postado no site da Força sobre a questão da carência dos fiscais de trabalho. Nós não temos meia dúzia de gato pingado. Como é que nós vamos fiscalizar isso? Como é que vai fiscalizar isso, os direitos das mulheres, das negras, dos trabalhos, de todos os trabalhadores, se nós temos meia dúzia de fiscal no Ministério do Trabalho? É muito complicado isso. Deixa eu ver que eu tenho umas coisas aqui pra gente poder... A qualificação. Como é que tu vai cobrar participação das mulheres, participação no crescimento, se as mulheres, se a qualificação está lá no pé? Se dentro do movimento sindical a gente tem discriminação ou não tem? Tem! Ou não tem? Tem! Pois é. A gente tem que arrumar a casa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem lá na Força Sindical, o meu presidente me ajuda porque ele berra também comigo, a gente vem quando é para berrar. A gente tem uma colega nossa que ela tem uma opção sexual diferente. Mas ela é a coisa mais querida, trabalhadora, assim, ó, pá, do caralho, desculpa a palavra. Mas o que acontece com ela? Olha essa situação, aí tem os marmanjos, na hora do peso, a minha querida Cacá é que faz o peso. E os bonitos correm na parede para olhar. Aí você vai ter que dar uns gritos. Não é, Magu? Não tem que dar uns gritos, olha aí, esse bando de marmanjo. E ela que vai carregar peso. Vocês estão brincando, né? Aí é uma correria. Mas isso é muito cultural. E eu tenho que dizer para o meu presidente que o Rio Grande do Sul é machista, sim. Como todo estado brasileiro é machista, sim. Entende? O que a gente está precisando, vou dizer para vocês muito claramente, eu vejo, e não é de hoje, trabalhar a autoestima. A autoestima da mulherada está embaixo. A autoestima da nossa juventude está embaixo. A autoestima do nosso trabalhador está embaixo. É disso que eu quero que vocês tenham consciência. Ontem nós íamos no ônibus, e aí fizemos apresentações, e aí a minha proposta foi que o sindicato vinha, e para diferenciar, o que tu gostava de fazer quando tu não estava em defesa dos trabalhadores? Não fica com medo, tá, Cláudia? Eu não vou dizer o que tu dizia. Não fica com medo. Não, ficou vermelha com medo, vocês não tem noção. Não fica com medinho, as gurias já sabem o que tu gosta, Cláudia. Ah, que beleza. Mas eu vou dizer pra vocês assim, a grande maioria... Pois é, a grande maioria já sabe, né? O que acontece? A gente tem o espírito de ser maternal e cuidadora. Então a grande maioria se manifesta. Eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu gosto de cuidar dos meus netos, eu gosto de passear, de bater perna, cuidado. Eu gosto de cuidar, ficar... Sabe? Foram poucas que disseram assim, eu gosto de dançar, eu gosto de ir pra balada, eu gosto de soltar franga, eu gosto de me enlouquecer, de tomar minha cachaça, tomar minha cerveja, que beleza. O que isso significa? Ninguém diz assim, eu gosto de dançar. Ela, mulher. Ela, Silvia, ela, Maria, ela, José, ela, Joana. Ela. Não é o cuidar, o zelar pelo meu netinho, pelo meu filhinho, pelo meu maridinho. Eu, Silvia, eu gosto de ir pro salão de beleza, eu gosto de tomar minha cachaça, eu gosto de dar risada, eu gosto de cuidar meus amigos. Autoestima. Hã?
O que é, né? Virar mesa. Virar mesa? Quebra agora, né, gente? Eu até afastei, vocês viram aqui, né? Deu uma afastadinha, que é pra não quebrar nada. Deus me livre, uma mulher dessa. Mas o que acontece? Autoestima. E a minha proposta, e que eu quero dizer, é que se trabalhe a autoestima, que se qualifique a mulher, que se qualifique a dirigente sindical, que a gente está precisando muito disso. A gente traz as novas para dirigente. Liga lá pro seu Valdir Lima, lá do Sinec, porque tá acontecendo isso, constrangimento. O que é isso, gente? Assédio moral. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, não posso usar o perfume que tu usa, não posso ter a unha mais bonita que eu cuido, não cuido, é teu. O que é isso? Vocês me desculpem. É disso que você fala, por que a fulana foi eleita chefe? O que ela tem que eu não tenho? E tem mais e mais. Eu, ano passado, numa... Pra quem ela deu? Ela deve ter dado pra alguém. Geralmente ela dá pra alguém, né? Mas se ela deu, gente, isso elimina a competência dela e o trabalho dela? Se ela deu, elimina? Então vocês me desculpem. Ela dá pra quem quer, é dela. Lavou, tá novo, né, Cláudia? Gente, mas é sério. Assim, eu não te conhecia num seminário desse, num congresso desse. Não é nada daquilo que eu pensava assim, porque mulher no movimento sindical tem que ser vagabunda ou tem que ser antepática. Eu tô no clube das antepáticas. Ou da sapata, né? Porque o que acontece? A gente se reúne aqui, tá? Aí a gente sai pra tomar uma cervejada com os companheiros. Se a gente resolveu se atrair e resolveu ficar com o companheiro, a gente virou vagabunda. E todo o nosso trabalho que a gente construiu durante 30 anos foi pro saco. Não vale nada. Não vale nada. Tudo aquilo que tu fez porque tu tomou a cerveja e resolveu ficar com o companheiro ali que tem as mesmas bundas que tu, acabou. Não vale nada. Foi polícia, tua competência, teu trabalho. Não é isso, gente. Tem discriminação no movimento sindical ou não tem? E o que a gente vai fazer? Não basta. Não basta. Não basta. Eu espero que é a coisa mais querida. Então é isso que a gente quer falar. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui que eu não posso esquecer. A vaidade. Tem uma coisa que esse texto que a gente construiu junto, conversando, um colega meu, relembrando essas histórias, esses exemplos que eu tenho aqui, que é o Oswaldo que não está aqui. E a gente relembrou esses exemplos que eu estou dando para vocês, e a gente riu muito. E tem uma coisa que é muito complicada quando eu falo de autoestima, é importante isso. Porque às vezes incomoda, eu vi a Conceição, né? Auxiliadora feliz. Conceição da aprendendo. Ah, tá. Conceição feliz, auxiliadora feliz. Mas que droga, por que elas estão felizes e eu não estou feliz? O que ela fez que ela tem? Não, eu não quero que ela tenha essa posição. Aí eu tenho inveja, ciúme e quero sacanear dela porque ela está feliz ou não. Gente, a gente só tem uma missão nesse mundo: ser feliz. Se tu não gosta de política, que nem foi dito aqui, tu não gosta desse trabalho de ir lá se expor, tudo bem, tu pede uma outra função que não precisa estar nessa linha de frente, nessa situação. Mas não engole sapo e nem prejudica o andamento e o crescimento das categorias do trabalho que está sendo feito. Entende? Porque tu não é obrigado, como foi dito, gostar disso. Agora, se tu gosta, mas tu não sabe como fazer, tu não gosta, mas tu é tímida, tu não quer falar, vamos pedir, eu preciso aprender. A curiosidade é uma das melhores coisas. Ela tem dois viés, né? Ela pode ir pra sacanagem ou pode ir pro crescimento da pessoa. E às vezes a gente tem que se indignar. E quando eu falo indignar, indignar mesmo. Entendeu? Eu quero saber, eu vou falar, nós vamos participar, fui nomeada pro CONSEC, que é o Conselho Estadual de Alimentação, Escambau e um monte de coisa. Que é importante, eu não sei nada, mas nós vamos pesquisar, vamos saber o que é, para que serve e como é que nós vamos poder construir, não é, Laura? É isso que eu estou dizendo, essa curiosidade, se eu fui nomeada e me interessa e vai ajudar a construir, a melhorar a vida dos trabalhadores e do cidadão, por que eu não vou procurar saber e crescer e interessar? Eu não posso chegar lá e ficar de bonito só para fazer nunca dizer que eu não fui, para não perder meu emprego. Então eu vou procurar outra coisa que eu faço que eu não preciso disso. Porque esses conselhos municipais, esses conselhos estaduais, a associação de bairro, o movimento sindical, o movimento estudantil é que dão crescimento e evolução às nossas coisas. E é ali que a gente cresce, é ali que a gente elimina a discriminação. Porque assim, ó, se a gente não tiver condições, não botar a pé na porta e não gritar e não desejar, não adianta. A gente vai ficar discutindo e conversando e sempre levando aquele estigma e tudo vai. Não é isso? Não é isso, gente? Então eu agradeço. E só tenho falado os índices aqui.
antes de eu terminar. Qualificação e formação. Ai, meu Deus. Salário. Ah, salário, nós vamos chegar aqui, que é o que está aqui, ó. Que momento. O salário. É só uns tópicos nos índices, tá? Que é pra falar. O Barbosa disse assim, eu não gosto que nego fale de nego, mulher fale de mulher. Então se a gente não for isso, for falar, né, Barbosa, quero te dizer o seguinte, ninguém vai saber a demanda. Entende? Então assim, em Porto Alegre, a taxa de desemprego das mulheres negras é de 13,1. Era mais que o dobro da taxa de desemprego dos homens, que é 5,8. A região aparece com maior diferença em relação à taxa dos homens. O salário, gente, o salário é uma dor. Vamos para o emprego doméstico. A desigualdade nos rendimentos entre homens e mulheres se acentua quando a mulher é negra. Mulheres negras em Porto Alegre recebem pouco mais que a metade de 58% do salário do homem. Que bonito, né? Vocês acham que é novidade isso? Isso tem de muitos anos. Tem aqui das domésticas que eu queria falar. O emprego doméstico aparece como o segundo maior absorvedor de mulheres negras. A região metropolitana de Porto Alegre possui a maior participação dentre as regiões. 23,4% das mulheres negras em Porto Alegre estão no serviço doméstico. E em primeiro lugar vem o setor de serviços, 53,3%. Eu vou dizer uma coisa, isso tudo para mim reflete só duas coisas. Qualificação e autoestima. Qualificação e autoestima. É disso que se refere isso. E se a gente não tiver, não trabalhar isso, nessas questões de qualificação e autoestima da mulher, o que ela pode, o que ela tem alcance, qual é a capacidade dela, a competência dela, a gente vai ficar sempre jogando conversa fora, enfiada e tentando e criando coisas sem conseguir fiscalizar, sem conseguir botar em prática. Eu acho que quando a gente cria isso e a gente sabe que quando a gente diz que um é na boa, é na ruim, eu chego na empresa, a gente negocia na boa, vamos ver, papá. Não deu na boa, vai na ruim. Vai na ruim porque a lei tá ali, eu quero que cumpra e acabou. Na segunda aula que eu tive na faculdade semana passada, a professora, a gente não pode, serviço social, a gente não pode inventar direito. Eu não invento, mas faço valer. Ah não, tu não pode. Posso sim. Aqui o Barbosa não deixa mentir. Nós tínhamos uma companheira comerciária que ela tinha 4 filhos e um na barriga. Única empregada daquela lojinha pequena na Independência que tem lá. Ela não conseguiu, a mãe foi embora quando descobriu que ela estava grávida, porque não queria mais cuidar dos filhos dela. O marido já tinha ido há muito tempo. Estava no sexto ou sétimo? Certo? Nunca vou me esquecer, Samara é o nome dela. E aí o que acontece? Liguei a empresa, mas ela não vem trabalhar, Silvia, eu não posso fazer nada se ela vir trabalhar também. Mas ela não tem que deixar os filhos. Deixa pra mim. O que ela tem direito, gente? Ela mora lá no Cafundó do Juda, coitada, que nem eu, a Restinga. Liguei pro conselho tutelar da região dela. Cobrei creche para os 2 filhos, liguei para a prefeitura, cobrei escola de cunho integral para os 2 filhos, porque ela não ia perder a estabilidade dela, o emprego dela, e o alimento que ela ia botar na boca dos filhos dela, porque alguns órgãos do estado e do município se omitir. Se existe, tem que fazer cumprir. No outro dia tinha creche para as 2 crianças pequenas, tinha a Calabra, que é a escola de cunho integral, e ela pôde usufruir do trabalho dela durante toda a licença maternidade. Claro que depois ela foi demitida, mas enquanto eu consegui garantir o direito que ela tinha como cidadã, e os filhos delas também, que está lá na Constituição, que bobagem é essa? E ela estava indo para o sexto. E aí a minha professora olhava a minha, não, professora, eu posso até, não legislo o direito, mas se tem, eu faço valer, ou é na boa ou é na ruim. Tinha que fazer Fala, querida. A minha preocupação, não é de hoje, é o seguinte, eu coordeno uma creche, E ali é do meu coração. Eu coordeno uma creche, então eu sei o que é. A criança adoece e a mãe implora, tia, fica com ele, porque se eu faltar o serviço, eu vou pra rua. E a gente sabe que é a realidade. E é o seguinte, nas convenções a gente consegue, assim, para a criança, a mãe acompanhar a criança no caso da criança estar hospitalizada 2 dias. Então, tem a proteção da criança, fugiu a palavra agora, que não pode ser abandonado ou incapaz. Então, como é que a mãe ou cuida da criança quando está doente, porque o atestado não tem validade se a mãe acompanhar a criança na escola, o médico, não é isso, Barbosa?
E isso é uma preocupação minha há muito tempo. Todas as vezes eu estou falando, até porque eu vivo nesse meio, eu convivo com as mães. Que as mães vão e ligam assim de meia hora, chegam no banheiro para poder ligar, como é que está, como é que está. Daí eu fico assumindo aquela parte que não é minha, porque a criança que está doente, a criança precisa também do ambiente, e ela relata. A gente, quando está doente, não quer estar no meio da multidão, mas gosta de ser poucas crianças, né? Então essa é a minha preocupação. E eu gostaria que a gente conseguisse tirar algo nessa direção do que eu estou falando, porque me preocupa muito mesmo, tá? Outro detalhe, já que eu aproveitar, a Silvia me deixou, né? É o seguinte, você não pode imaginar que eu estava falando sobre droga. Eu estou frequentando um grupo de terapeuta de função, porque eu tenho uma filha que está vivendo isso aí. E sabe o que me chamou a atenção? Eu fui em São Marcos, e 60% das mulheres que estão lá internadas, elas têm mais de 50 anos, gente. Não é mais o jovem que está entrando na droga, é o idoso. E isso aí me preocupa muito. Olha, o primeiro dia que eu vi, eu chorei muito de ver. Tanto que a minha filha já é avó e está numa fazenda terapêutica em função da droga. Por isso que eu digo para vocês, nós temos que ter essa alerta, tá? Obrigada. Ela disse que era daquelas tímidas. Essa questão do filho doente, ela é muito antiga, né? A gente tem na legislação, em algumas convenções, não sei se não vou lembrar se é CLT, a história de um dia, né, Barbosa? Para hospitalização, né? Mas e aí acontece, a gente sempre usou na questão de ligar para a empresa e... O bom senso. Que é o bom senso, né? Que é o bom senso e uma declaração do médico. A gente sabe disso, é por isso que eu digo pra vocês, não é na boa, é na ruim. Na ruim é na boa, a gente tenta o bom senso. Na ruim a gente vai pro médico e vamos lá berrar com a empresa no ouvido dela. Os médicos não querem mais dar testado. Nem eles querem dar. Fica com teu filho, tu anda e tu não consegue. Assim, ó, gente, a gente precisa ser... É complicado dizer isso. A gente sabe que tem tudo isso e esses nossos problemas às vezes se agravam porque a gente às vezes tem pessoas que usufruem disso com uma outra intenção. Sabe, é difícil dizer isso, mas a gente sabe que infelizmente a gente tem um jeitinho brasileiro e que as pessoas às vezes usufruem de um benefício de uma situação grave dessa para ficar em casa, ou para passear, ou para sei lá o que, azar, cada um seu, mas aí tu prejudica toda uma conquista que você teve ao longo dos anos. Entende? Que tu consegue negociar com a empresa aqueles dias que não estão previstos, porque tu precisa, o cachorro tá com a criança, tá com cachumba, tá com catapora, aquelas mesmas de crianças normais que tu precisa ficar uma semana no mínimo com a criança em casa. E você tem diagnóstico, né? Seu filho precisou tomar tanto, precisou, né, no caso, tomou várias medicações que o médico já tá dizendo que ele precisou, né? Aí chega na hora, tu precisa do teu atestado, porque senão tu vai perder em valores também. E aí? Entendeu? A minha tia, eu fiquei 15 dias em casa com a minha mulher com catapora, meu chefe me liberou e eu depois briguei dela. Fiquei mais que Entende? O que eu quero dizer pra vocês com toda essa discussão e essas coisas, tem uma questão nas empresas e que a gente vai precisar, e a gente, isso é um trabalho, é questão cultural, né? Tem uma questão cultural, uma questão de machismo, uma questão de discriminação, todas essas coisas que a gente sabe. Quando o trabalhador fica doente, a gente sabe que o trabalhador deixa de prestar para a empresa. Ou se o filho... Por isso que as mulheres ainda têm isso da gente ter que esconder que tem filho. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa tomar mais atitude, a gente precisa rever coisas, a gente precisa cobrar mais coisas, entendeu? Precisa meter mais o pé na porta, precisa realmente fazer alguma coisa. A gente só discutir perfeito, mas que ação nós vamos fazer em relação a isso, certo? Oi, Amai. Aquele lado do preconceito, tinha uma colega minha, 17 anos, casada. E aí, há 17 anos, ela descobriu que não era aquilo que ela queria. Sim. O marido queria matar, que se trocado por uma mulher. E ela era uma excelente uma colega. Aí ela resolveu sair da empresa. E hoje ela quer voltar para a empresa. O meu patrão não aceita ela porque ela resolveu... Porque ela fez uma opção sexual. Sabe? Existe uma hipocrisia. Uma hipocrisia tão grande, que é um absurdo. Porque na verdade essa hipocrisia tem um nome, preconceito. Né? Na verdade, essa hipocrisia tem um nome, preconceito. É muito bonitinho na tua casa, na minha casa eu não quero. É muito legal ali, mas na minha casa eu não quero. Não é isso? Silvia, eu queria passar por aí fora, só para... a gente sempre brinca e diz o seguinte:
o meu filho é homossexual. Agora, o filho do vizinho é puto. É o ditado. Tá? Eu queria passar para o Ivone. Ivone quer dar umas palavras, por favor. Tem um outro microfone, tu não precisa falar nem dar pitaco. Não é, não é, gente? Companheira, só assim, ó, a título de informe e também para a gente fazer uma reflexão com relação à violência, tá? O mapa da violência publicado em 2012 pelo Centro Brasileiro de Estudo Latino-Americano aponta que mais de 92 mil mulheres morreram nos últimos 30 anos, foram assassinadas, tá? Nos últimos 30 anos. E que mais de 50% dessas mortes ocorreram nos últimos 10 anos. E que a cada hora que passa, 10 mulheres estão sofrendo maus tratos. Então, isso assim, ó, para reflexão, é que a violência vem aumentando. Então, a nossa responsabilidade ainda é maior, porque nós temos que trabalhar mais, né, conscientizar mais, para que diminua esses dados, esses índices da violência. Né? E nós temos que atacar o ponto, e o ponto, gente, como a companheira disse, é a autoestima, é as companheiras saber que tem outras pessoas, né, os outros órgãos preocupados com o bem-estar delas. Então, nesse sentido, estou passando isso para vocês, né, porque a gente faz uma reflexão para que se possa, no futuro, tirar, né, um projeto, um encaminhamento dentro da força sindical, dentro da Secretaria das Mulheres, dentro da Força Sul, para combater esse tipo de discriminação. Também quero colocar para vocês que nós vamos deixar, eu ia entregar de mão em mão, porque a maioria das pessoas passam lá pelos folders, pelos materiais e não pegam, né? Então eu gostaria de entregar o meu material nas mãos de vocês, por isso minhas colegas vão estar passando, né? Tá? Viu a competência das companheiras? E mais, né, a título de informe, a minha categoria tem 6.400 comerciários, 70% são mulheres. Nós fomos uma diretoria de 15 diretores e 11 são mulheres. Lá a cota quem tem que preencher são os homens. E é difícil, viu? Olha, pra gente conseguir um homem para mudar a diretoria, tem que correr atrás. É porque tem muito sócio, muita mulher. Eu queria só, complementando, o Espírito Santo é o estado do Brasil que tem mais índice de violência contra a mulher. E é impressionante. E eu vou ler algumas coisas sobre esse segmento para poder a gente ir concluindo, tá, Barbosa? Só para... Tem 10 minutos. As famílias classe D e E são as mulheres as mantedoras de suas casas, de sua prole. E aí vem as doenças. Portanto, as mulheres, além de responsabilidade profissional, é um ser social. E isso não há respeito por essa condição. O patrão quer e exige produtividade e qualidade. E esse binômio não é fácil de ser atingido sem reconhecimento, sem grana e com o emocional abalado. A idade, como eu disse, no comércio, na área de atendimento, é um grande muro a ser derrubado. No comércio, principalmente. Na religião, achar uma Bíblia ou uma guia do seu orixá de proteção na bolsa de um trabalhador, muitas vezes pode custar a demissão. Cabelo, bom ou ruim, coitado do meu cabelo, não faz mal pra ninguém. Só se arrebenta. E aqui é base falar, né, de muitas coisas, porque a gente ainda ouve isso. Às vezes o cabelo é ruim, às vezes a gente... Meu cabelo não é ruim, meu cabelo é crespo. Ele é rebelde que nem eu. E acabou. Cabelo não é ruim, é o racismo. É, ruim é o racismo, é bem isso. Deixa o meu cabelo em paz. Tem uma camisa que eu tenho, deixa o meu cabelo em paz. Né? E isso não muito acontece. As mulheres têm 3 jornadas que são submetidas. Deixa eu ver se ela está aqui. Quando isso não acontece, falta um recurso para investir em cursos para requalificação, pois o mercado exige trabalhadores atualizados e muitas vezes à frente do seu tempo.
ter uma mulher na presidência, grandes números de ministros, senadores, deputados, vereadores, quebrou paradigmas, quebrou. Mas na ponta do iceberg a discriminação são as mesmas, seculares e muitas vezes ampliadas. Então eu queria dizer isso e sobre isso, enquanto a gente tem que ver nos grupos a seguir, quando a gente for trabalhar, o que a gente vai tirar de propostas, que a gente pensasse nisso que foi dito, tanto de manhã como de tarde, e nessas coisas que são muito graves, eu acho, e muito mais de ações, o que a gente vai levar para o Congresso, entende? Coisas definidas, coisas importantes, coisas pontuais, ações contundentes, e realmente o que se vai fazer para que se mude alguma coisa. Se realmente a gente consiga reverter um pouco do quadro que se apresenta, que o quadro que se apresenta, ele é bem cruel. Bom, para concluir, companheiras, assim, ó, eu tenho como proposta para nós levarmos para discussão depois e se aprovado pelo Congresso da Força, é que haja maior valorização da mulher no movimento sindical, objetivando melhorar a representação e, consequentemente, ocupar mais espaço no 7º Congresso da Força Sindical, garantindo a participação em todas as instâncias diretivas da Central. Esse a gente tem como proposta, assim como a gente pede que seja inserido o orçamento exclusivo para a Secretaria da Mulher. E também que a Secretaria da Mulher qualifique mulheres para o mercado do trabalho, permitindo assim uma maior competitividade e a melhoria da autoestima das companheiras. Para concluir, eu queria homenagear as mulheres na minha fala, e tem uma poesia que eu gosto muito de dizer, eu vou virar aquela da poesia de uma só. Mas é que sempre no Dia Internacional da Mulher, nessa Semana da Mulher, as pessoas sempre gostam. Eu acho que eu queria assumir o microfone. Desculpe, olha que maravilha! Esse poema é da poetisa Elisa Lucinda, que é atriz, que é cantora, e eu gosto muito, e minhas companheiras, graças a Deus, elas gostam também, senão elas já tinham me vaiado. E ele diz mais ou menos assim: moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Moço, às vezes parece erva. Cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia, barriga cresce, explode a humanidade e vai para um lugar que é outro lugar, e aí que está. Cada palavra dita, homem, antes de dizer, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra vai falar no mesmo planeta panela. Ela está acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento. E é tudo refoga, ferve, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, porque eu sou muito sua amiga, que eu vou lhe falar na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Cuidado com cada letra que manda para ela, porque tem a cobra entre as pernas, cai na condição displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental, é da poeira do cotidiano que a mulher sai filosofia, costurando, cozinhando, e você vem com a mão no bolso questionar a arte do almoço? Eca, você que não sabe onde está a sua cueca. Ah, meu cão desejado, estou acostumado a rosnar, ladrar, latir. Esquece de morder devagar. Esquece de saber dividir. E quando quer ofender, chama de vaca e galinha. O que você tem para falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer, são duas dignas rainhas do mundo daqui. E não se queixe. Vaca é sua mãe de leite. Vaca e galinha não ofende. Vaca e galinha enaltece, comparando rainha com rainha, ovo no ovo, pensando que está ofendendo, que está xingando palavrão imundo. Ah, não, homem. Está citando o princípio do mundo. Uhul!